Oi, eu sou o Black e hoje eu tô aqui pra te apresentar Drift. Na verdade não, porque provavelmente você conhece Drift, a não ser que você more debaixo de uma pedra ou então nunca tenha visto um carro na vida, que é bem difícil. Mas se esse for o caso, Drift é basicamente jogar o carro de ladinho da maneira mais estilosa possível. Stay with me. Eu não sei exatamente quando começou esse meu gosto por Drift, mas eu sempre gostei desde pequeno, muito por influência de Velozes e Furiosos, que era quase uma tradição na minha família, sempre que lançar um filme novo a gente ia no cinema assistir, e que, vamos concordar, ultimamente os filmes estão bem paias, principalmente pelo fato dele ter virado muita mentirada, antigamente era bem melhor. Então, Drift acabou virando minha modalidade preferida dentre todas essas do mundo automobilístico, o que diferencia bastante do que acontece hoje em dia, que é o pessoal gostar muito de Fórmula 1, o que eu não me apetece muito, eu acho muito irado ainda assim, correr é muito massa, os caras super rápido, mas eu não acho tão legal, não acho nem tão legal assistir, acho que não tem tanta emoção, sei que para algumas pessoas tem, mas para mim não bate muito. Ok, só dando um disclaimerzinho aqui, eu acho que eu me expressei um pouco mal. Eu gosto sim de corridas de Fórmula 1, mas realmente elas ficam meio mornas, meio chatas quando ali não tá acontecendo muita coisa. Só o primeiro lugar mantém o primeiro lugar, o grid fica meio igual e nada acontece. O pessoal só fica dando as voltas. Aí realmente não tem tanta graça. Mas tem mais graça quando ali, tipo, em momentos pontuais, quando o primeiro lugar tá sendo disputado, rolam umas ultrapassagens, um carro lá no final do grid começa a subir, ou então quando tem dois rivais disputando, aí realmente é mais divertido. Mas é isso, é legal, é legal. Eu gosto sim de Fórmula 1, gosto das corridas, mas geralmente é meio morno assim, sabe? E então é isso, fica com o vídeo aí. Tanto quanto a estética, por exemplo, um carro de Fórmula 1, eu acho ele é bonito. Não me entenda errado, ele é bonito. Só que em comparação, por exemplo, com um JDM, um carro japonês todo tunado, ou até um muscle car americano, na minha opinião, esses carros são muito mais bonitos do que um carro de Fórmula 1. Mas nem no Drift eu curto muito essa parada de campeonato de Drift, apesar de eu curtir bastante. Todo esse universo de corridas, de campeonato, esse tipo de coisa, eu não curto tanto quanto eu curto a parada mais underground, sabe? Por exemplo, drift na rua, drift na montanha, ou um racha. Eu acho isso muito mais da hora. Claro, com as proteções para não fazer nada imprudente, mas na minha visão isso é muito massa. Essa cultura underground das corridas é muito mais irado do que campeonato fechado e esse tipo de coisa. Eu acho muito mais da hora. Agora a gente vai entrar um pouco mais na cultura underground. Aqui vamos entrar numa área muito irada sobre tuning, as personalizações dos carros, os drifts na montanha, os togs, os rachas, as corridas legais, os clubes e a busca incansável por prestígio. E nada melhor do que começar por onde você provavelmente conheceu toda essa cultura. Se você tinha um PlayStation 2, um Xbox ou até mesmo um PC ali pelos anos 2000, provavelmente você conhece essa música. Riders on the storm. Riders on the storm. Ok, não tem como você ouvir essa música e não lembrar desse jogo, é tipo simbiótico, não tem como. E pra falar a verdade, não tem muito mais coisa do que eu lembro, até porque eu era muito pequeno na época, mas eu lembro bem de ver meu irmão jogar. E eu lembro de algumas coisinhas que me marcaram bastante nesse jogo. Uma delas era o jeito que o meu irmão tunava os carros, ele sempre rebaixava o máximo que dava e colocava um sonzão no carro. Na real, eu não sei se essa parte do som realmente mas eu tenho uma memória forte disso, então eu acredito que sim, realmente tem com colocação nos carros. Outra coisa que me chama bastante atenção, que eu lembro que eu achava bem da hora, era as setas em cima dos carros, que era até bem comum dos jogos da época, mas que hoje em dia se perdeu e é mais aquela cobrinha do GTA. E também outra coisa bem da hora do tuning desse jogo eram os velocímetros que você podia mudar, e tinha um em específico que me marcou bastante, que é o velocímetro do Panda, não sei porquê, Panda, urso, não sei exatamente o que era, mas se eu não me engano você podia até mudar de cor e era bem maneiro. Mas além do Need for Speed Underground 2 e dos videogames
games em geral, de uma outra mídia, do cinema aí, uma série de filmes que representava essa cultura muito bem também. Um clássico que provavelmente você conhece. Sim, eu tô falando de Velozes e Furiosos. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Quem nunca assistiu no sofá da sala junto com a família, ou então viu os mais recentes no cinema, mas uma triste realidade é que esses filmes mais recentes estão cada vez piores de um tempo pra cá, que por algum motivo eles tiraram o foco dos carros e colocaram mais na ação e na espionagem por algum motivo, o que faz com que os 3 primeiros filmes que colocavam os carros no foco sejam os melhores da franquia até hoje. Mas de todos esses filmes mentirados, tem um deles que eu gostaria de mencionar aqui, fazer uma menção honrosa, até porque ele é muito bom. Ele tem um lugarzinho especial no meu coração, que é o Velozes e Furiosos Rio. E ele não tá aqui por se passar no Brasil, mas o que já faria ele ser o top 1 da lista, mas sim pelo fato que esse filme é muito bom mesmo. A cena do roubo do banco é muito irada, é muito massa. Você vê eles carregando o carro pra lá e pra cá com um cofre atrás e destruindo toda a cidade. Toda essa cena é muito irada, mas é impossível você não vibrar no final do filme, quando eles abrem o cofre e começa a cair dinheiro e começa a tocar dança Kuduro, e daí não tem como você parar. Eu literalmente fiquei uns 3 minutos dançando junto com os personagens só por causa dessa cena. Agora voltando para os 3 primeiros filmes, eles têm os carros mais icônicos, até pelo fato deles darem mais foco aos carros. Logo no primeiro filme a gente já tem o Supra laranja do Brian, tem o Dodge do Toretto com aquele motor para fora super irado. Já no segundo filme o Brian tem aquele Skyline prateado super lindo, e também tem os carrinhos de embalagem de cereal, o Lancer amarelo e roxo. E já no Tokyo Drift a gente tem o 350Z preto do DK, tem a Mona Lisa, tem o RX-7 do Han com aquele body kit veio o site perfeito, e aquele Lancer vermelho também muito bonito. Ok, agora falando de algo que consegue ser bom em todos os filmes, sem exceção, é a trilha sonora. A trilha sonora de todos os filmes é realmente muito boa, muito acima de muita coisa. Você realmente pega essas músicas pra ouvir no dia a dia de tão boas que elas são. Hey, true, bet that up for the track. You gonna take it to the top. J-Do, with the villain, bust a bust, come on, come on, come on. Ok, agora voltando mais uma vez para os 3 primeiros filmes, só que dessa vez em específico pro Tokyo Drift. E o motivo principal desse filme se passar no Japão é a origem do Drift, que não é nada mais nada menos, se você não sabe, o Drift tem origem no Japão e é pra lá que a gente vai agora. The next station is Tokyo. The doors on the left side will open. I can't stop the loneliness. こらえきれず悲しみが止まらない。I can't stop the loneliness. どうしてなの悲しみが Ok, agora falando sobre a origem do Drift, não ironicamente, o Drift foi inventado por um piloto de moto, na verdade, Kunimitsu Takahashi. Kunimitsu começou a sua carreira de moto ali pelo final dos anos 50 e foi o primeiro japonês a vencer um GP de moto. E em uma de suas diversas corridas ele acabou correndo na Isle of Man, uma pista bem famosa por ser perigosa e por ter tirado a vida de vários pilotos já. E com Kunimitsu não foi muito diferente, ele acabou sofrendo um acidente, o que fez ele repensar se ele ainda ia continuar na
na carreira de moto, já que ele estava achando aquilo tudo muito perigoso já. Então foi aí que ele decidiu se aposentar. Mas não foi aí que acabou. A Nissan, vendo que ele era um ótimo piloto de moto, pensou que ele seria perfeito para andar sobre 4 rodas também. O que fez com que a Nissan chamasse ele para ser piloto de fábrica, fazendo com que ele corresse com diversos carros e batesse vários recordes. Mas onde ele mais brilhou foi com o Nissan Skyline 2000 GTR, ou Hakosuka, fazendo com que ele ganhasse vários prêmios e títulos. Ali no começo dos anos 70, a adaptação do carro foi complicada, não só para ele, mas para todo mundo. Os pneus não acompanhavam a potência dos motores, o que fazia com que os pilotos tivessem que ir bem devagar nas curvas para não perder tração. Mas Kunimitsu, ele era diferente de todo mundo. Com a sua experiência nas motos, ao invés de ir devagar, ele acelerava tudo que dava, fazendo com que o carro distracionasse. Só que ao invés de perder o controle, ele controlava a aceleração e a direção do carro, fazendo com que ele derrapasse de lado da maneira mais estilosa, e quando o carro ia tracionar de volta, ele acelerava e voltava na frente de todo mundo, fazendo com que ele fosse o mais rápido. E aí, é a origem do drift. Agora, milhares de jovens inspirados por Kunimitsu adotaram as montanhas como suas novas pistas, e assim eles começaram a treinar o drift. Essas montanhas que eram chamadas de Tobi, que significa passagem ou cume. As montanhas do Japão são cheias de curvas, então elas eram perfeitas. Eles se reuniam nas madrugadas, já que o movimento era menor e porque provavelmente era ilegal o que eles estavam fazendo. Então, se você morava perto de uma montanha, você ficava ouvindo o ronco dos motores até tarde. E uma das montanhas mais populares é o circuito de Gunsai. Gun, de Gunma, da província de Gunma, e Sai de Saikuro, de bicicleta. Porque lá, na verdade, era um parque de bike, pro pessoal andar ali de bike, só que acabou virando uma pista de drift, por conta das curvas ótimas. E hoje em dia é praticamente só pra isso. Se você pesquisar, você provavelmente vai achar um vídeo de alguém fazendo drift nessas montanhas. Com a cultura automotiva do Japão crescendo cada vez mais e com cada vez mais entusiastas de carro, as pessoas começaram a marcar encontros para eles poderem ver os carros um dos outros, verem os projetos e poderem compartilhar essa paixão. E aí eles começaram a marcar encontros e esses encontros geralmente aconteciam em estacionamentos, tanto que inspirou a cena do Tokyo Drift. Por isso que a cena ocorre num estacionamento e o que eles estão fazendo lá é um encontro de carros, que depois evolui para uma disputa de drift. Esses encontros acontecem geralmente à noite e um spot bem famoso, um lugar bem famoso lá no Japão para esse tipo de encontro é o Daikoku Parking, ou o estacionamento Daikoku. Mas ironicamente ele acaba meio cedo por conta da polícia. Sim, a polícia vai lá para acabar com o evento, por conta que como tem muita gente indo expor os seus carros e muita gente indo assistir, quase como se fosse uma atração turística, a estrada fica muito parada e acaba gerando engarrafamento. Então a polícia fala pra rapaziada ir embora, e aí geralmente eles vão para outros lugares ou vão para outros rolês e se dividem por aí, mas enquanto a polícia não vem, eles se divertem lá. E agora sobre a parte mais legal desses encontros é o tuning, é ver como cada pessoa tuna o seu carro de uma forma diferente e você nunca vai ver um carro igual ao outro, a não ser que ele seja uma réplica de um filme ou algo do tipo. Cada carro é diferente e é exclusivo e tem quase uma personalidade própria que vai além até do próprio dono do carro, e isso é muito, muito, muito irado. E agora que a gente tá falando sobre tuning, carro e etc, eu queria falar um pouco sobre o meu carro favorito, e que não ironicamente ele é um JDM. Eu tô falando do RX-7, que pelo amor de Deus, esse carro é uma perfeição do design automotivo japonês. Olha pra isso, não tem como falar que não é perfeito, isso aqui é a obra-prima. O Japão nunca fez um carro tão lindo quanto esse. E ele tem um aspecto muito legal que faz ele até ser meio raro, que é o motor dele. Ao invés dele ter um motor convencional de pistão ou qualquer outro tipo, ele tem um motor rotativo, que é quase como se fosse um Dorito girando ali. E eu sou meio leigo pra explicar isso, mas tem um videozinho enrolando de como funciona. E esse carro é perfeito, ó. Só escuta o som que esse motor faz. Isso é sensacional, é único. Você não vai ver em outro lugar. Esse carro é perfeito. Ele é diferente de qualquer coisa. Ele é muito lindo. Então esse foi o vídeo. Ele foi feito com muito carinho e deu bastante trabalho. Então se você gostou, considera dar um like. E a gente se vê por aí. Talvez num próximo vídeo, quem sabe.